Olá, mundo condominial. Com a chegada do verão, temos aqueles novos e velhos desafios de sempre. Estamos falando da chegada do verão e a chegada com ele dos mosquitos e vetores, que podem fazer mal e prejudicar a vida, inclusive oferecer risco à vida dos condôminos. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E para isso trouxemos hoje novamente a Cíntia Miranda, da Saúde na Limpeza, para poder nos tirar dúvidas sobre mosquitos e vetores com a chegada do verão. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem com Tudo vocês? ótimo. Obrigada pelo convite. Cíntia, todo mundo está com muita dúvida e assim, a gente está descobrindo números que são assustadores de casos de dengue e outras doenças relacionadas a vetores. Você sabe um pouco desses números para poder explicar para o pessoal? Sim, realmente o ano de 2024 ele vem sendo bem assustador, né, e alarmante. Até o presente momento, nós já temos mais de 7 milhões de notificações, né, no Brasil. Nossa Senhora! 7 milhões. 7 De milhões quê? de De dengue? notificações de dengue. Caramba! E mais de 4 milhões de confirmações, né, de casos confirmados. Meu E Deus o do número céu. de óbitos aí também já passamos de mais de 4.250 Por dengue óbitos esse por ano? dengue, Eu falei grandes números, alarmantes, assustadores, mas nem eu sabia que era tão assustador assim. A situação está complicada. E desde 2015, que foi o último ano aí onde nós tivemos picos, 2024 vem Mas batendo por, Já que, bateu recordes. recorde. mas por que isso aconteceu em 2024? Algum motivo específico? Temos 3 motivos. 2 estão sendo influenciados pela questão das mudanças climáticas, né? Então, 2023 foi um ano onde nós tivemos pico de calor, né? E com chuvas frequentes, que são 2 fatores aí importantes para a proliferação do mosquito. E o terceiro é que nós estamos com uma variante nova que até então mesmo? nunca havia se apresentado no Brasil, que é a DEN2, que na verdade a dengue ela possui 4 tipos de vírus, né? 4 sorotipos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. E a DEN2 veio da Ásia recentemente e ela está no Brasil atualmente. Então, Na verdade, são 4 variantes isso. e o Brasil só tinha tido até agora a primeira. 3, né? Ah, já tido 3. DEN3 e DEN4. Ah, A DEN2 tá. até então não. Então, o brasileiro não tinha janela imunológica, não tinha... Então fechou a cartelinha do brasileiro, Fechou né? a cartelinha, O Brasil com a é DEN2. bom nisso, né? E aí, por isso que os casos estão crescendo e alarmantes. E o engraçado é que a dengue, quem pega pela primeira vez, na maioria das vezes é assintomático. 80% dos brasileiros, na verdade mundial, né, é assintomático. A segunda vez é que você apresenta sintomas. Então, quem já teve dengue não lembra ou acha que nunca teve porque foi assintomático. Com essa nova variante, sem janela imunológica, sem nenhuma memória imunológica, você acaba sentindo. E os sintomas acabam piorando. Nessa vertente de mosquito e tal, existem algumas variantes que você está falando. Mas quantos mosquitos são transmissores de doenças? Temos vários, né? O Aedes é o campeão, porque ele transmite aí não só a dengue, né, e as suas variações, zika, chikungunya e também é o vetor da febre amarela. Mas no Brasil nós temos 3 tipos que chamam muito a minha atenção. Além do Aedes, nós temos o Aedes albopictus, o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, que na verdade é a forma mais silvestre, porque o Aedes ele é muito urbano, ele gosta de conviver com a gente. E temos o Culex. O Culex também ele é um transmissor de doenças. Caramba, então são 2 tipos de mosquito, só que realmente você falou que o Aedes aegypti, na verdade, ele tem a dengue, chikungunya, Zika e a febre amarela. e a febre amarela. E o Culex. Culex, quase que eu falei o Isso. ukulele. O Culex, ele faz o quê? Qual é a doença que ele transmite? Ele é o vetor da filariose linfática, né? Que é isso? Filariose é aquela doença em que as pessoas aparecem com a perna inchada, escura, Sim, que é causada por um verme. Então, ele é Caramba. o vetor do verme que causa a filariose, que atinge os vasos linfáticos, né? E acaba ali atrapalhando toda a parte circulatória, a circulação de sangue. Fala aí, Marcelo. Então, deixa eu só voltar um pouquinho. Você chegou a falar sobre 4 mil mortes, né? Confirmadas. Isso. O que levou essas 4 mil mortes? As pessoas já tinham uma doença pré-existente, alguma coisa assim? O que levou todas essas pessoas, milhares de pessoas morrerem? Tá. São 4.200 mortes confirmadas, mas nós ainda temos 2.000 e poucas mortes ainda em investigação, né? Então, esse Então, seria número quase 6 mil. Pode aumentar. Acredito muito que possa ter tido doenças pré-existentes que contribuíram
com essas mortes, mas um dos fatores e a maior preocupação da dengue é a possibilidade de desidratação. Né? Então, uma das recomendações quando se tem dengue é se hidratar muito, porque a gente acaba perdendo a água dos vasos linfáticos, eles migram para os nossos tecidos, e aí o nosso corpo fica sem condições de combater esse vírus. Mas só hidratação com água ou com soro fisiológico, hidratações? Soro fisiológico para aumentar os eletrólitos. Ah, tá. Então são hidratações mais complexas pouco, né? E sem água o corpo entra em choque. E aí a pessoa acaba morrendo, né, por essa questão da desidratação. Quando a gente fala de mosquito, a gente pensa muito no como eliminar o mosquito, né? E eu acho que é o que todo mundo de casa deve estar pensando agora, como fazer para eliminar o mosquito. Antes até de perguntar isso, quero que o pessoal de casa curta esse vídeo, por favor, e siga a gente nas nossas redes sociais, tá? Se inscreva aqui no nosso canal para poder dar essa força pra gente. E falando sobre mosquito, quais são os métodos hoje em dia que existem para eliminar ou exterminar essa praga? Tá. Exterminar é complicado, porque uma vez ali que você está num ambiente ou num habitat em que você já tem o predomínio dessas pragas, você não consegue exterminar, mas você consegue reduzir a população desses insetos, né? Então, a ideia é reduzir o grau populacional para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida e o ambiente se torne um pouco mais agradável, porque a gente sabe que mosquito não é nada agradável. Mas existem várias metodologias dentro do cenário do controle de pragas que podem contribuir para essa redução populacional. Hoje, o mais comum e o mais conhecido é o fumacê, né? Aquele carro que passa soltando aquela fumaça. Essa é a questão. A eficácia dessa metodologia, ela é colocada muito em xeque porque funciona mais como repelente do que como eliminador. Repelente por quê? Porque você afasta os mosquitos que estão naquela área, né? Mas quando a fumaça acaba, o que acontece? Eles voltam, né? Os que conseguiram escapar ali vão se esconder, mas a fumaça passou, depende muito da temperatura, do vento, se estiver ventando, então nem fumaça você consegue ver, né? Nesse caso, o fumacê, então, que é o que passa o carro do fumacê, né? Ele é uma medida paliativa. Paliativa, Só que tem riscos, eu já ouvi falar, eu queria até saber se é mito ou é uma verdade com você. Para animais de estimação, existe risco? Sim, animais de estimação, idosos, crianças com bronquite ou qualquer alergia respiratória. Não precisa proibir, mas existe um protocolo para esse tipo de pessoa e de animal de estimação? Porque qual é a sugestão que se dá para... eu tenho uma mãe que tem um problema respiratório, tenho um cachorrinho, um gatinho. Como é que se faz, então? Então, caso o condomínio ou a área, né, realize esse tipo de procedimento, o ideal é manter num ambiente onde não vai ter contato com essa fumaça. Embora a recomendação é que se abram as janelas, né, quando está passando o fumacê, para que a fêmea que está dentro da sua residência, ela desaloje, ela saia para ter contato com essa fumaça, então ela acabe aí tendo problemas com os seus neurotransmissores e morra. Ela não é repelente, essa fumaça? Sim, ela é repelente, ela afasta e ela tem também como objetivo eliminar, matar, né? Entendi. Só que para matar, o mosquito ele precisa se impregnar daquele inseticida. E é muito complicado ele se impregnar porque ele precisa estar sob aquela fumaça, ele precisa permanecer. E é algo que raramente acontece, porque as partículas são muito finas. Então você deveria abrir a janela, falar com os mosquitinhos, gente, vai dar uma volta. É isso. Aí eles vão lá pra fora. Fica aqui. Entendi. E não vai acontecer, então... não vai acontecer, então por isso que a eficácia é baixa. Manter os animais em estimação e as crianças e os idosos em ambientes mais arejados, mas com o mínimo de contato com fumaça possível, né? Sim, sim. Tá. Então, nesse caso... toda a prevenção ela deve ser feita com o fumacê como uma medida paliativa e não como de exterminação. Para quem adota o fumacê como controle de pragas, ele é só paliativo. Antes da gente entrar em outra, que eu sei que você quer falar de outra, temos você fala aí, Marcelo. Então, ela falou sobre inseticida, né? Sim. Inseticida dentro da própria residência, né? Seria uma Qual forma... tipo? Assim, um Baygon, SBP, aqueles domésticos. Isso ajuda... adoro aquilo. Funciona? Bom, funciona a nível imediato.
né? Sim. Então e ele é Cíntia, bem você pontual. tá enrolando, Cíntia. Funciona, Cíntia? Vamos Sim lá. ou não? Ele é bem pontual. Qual é o problema desses inseticidas domésticos? É que como eles possuem aí um inseticida, por mais que tenha baixa concentração, eles acabam tornando toda aquela família que está ao redor da sua casa resistente. Então, chega um momento que ele não vai fazer mais o efeito esperado. Entendi. Então, assim, numa primeira oportunidade, ele é legal, né? Mas na segunda, na terceira oportunidade, ele já não vai fazer aquele efeito esperado. Porque a família já está resistente. Então, a fêmea ela já vai colocar ovos com resistência àquele produto. Então, ele já não vai fazer mais o efeito. Então é como se você estivesse falando que aquela história o veneno em pequenas doses, ele fortalece o organismo, né? É isso. Então, se você não matar ele naquele momento, na verdade, só tá deixando ele mais Mais resistente àquilo. forte. Isso. Para os próximos. E aí, Marcelo? Assim, acabou. Ferrou, né? Eu, Minha casa era cheia disso. Em casa eu tenho um estoque desse. Condomínio, a gente compra um monte. Pra gente passar normalmente na administração. Sim, essas coisas assim. Então, assim, Então, a gente já eliminou a possibilidade do USB... Não posso falar marca. Inseticida Esse- doméstico. Inseticidas domésticos. Isso. Ainda bem que eu parei na primeira letra, hein? Ó. Não são tão eficientes assim como se imagina. Aqueles de tomadinha também não, né? São repelentes. É a mesma coisa. São repelentes. E o fumacê, ele é mais repelente do que propriamente dito, Sim. né? Um método de exterminar. Sim. Existem métodos que são eficazes para extermínio? Sim. Os métodos que eu considero mais eficazes são aqueles que têm ação residual. O que é isso? Nós temos hoje a atomização, que ele também é um equipamento a gasolina, né? Só que ele elimina partículas frias, ao contrário do fumacê que elimina partículas quentes, né? Toda partícula que ela é quente, ela é muito pequena, porque ela evapora. Né? A partícula fina, ela acaba evaporando, você perde ela. A partícula já fria, ela se mantém no ambiente, ela é pesada. Então, ela aumenta a área de contato com aquela superfície. Então, ela tem um efeito residual, ela se mantém naquele ambiente por mais tempo. Então, por mais que eu pulverize hoje, eu só volto a pulverizar na próxima semana, eu tenho o efeito daquele inseticida aí por um longo período. Esse modelo que você está falando de atomização, isso. é aquele que eu vejo o pessoal com uma bombinha nas costas e indo mais localizado nos pontos, é isso? É essa bomba, só que ela é mais potente porque ela alcança longas distâncias. Ela alcança E longas esse também distâncias. faz mal a crianças com problemas respiratórios, Nós idosos, estamos falando animais... de produtos químicos, né? De inseticidas. Nunca então, é bom. todos a gente precisa ter atenção. Então, são cuidados, são os mesmos. Sim, Só que esse, ele não pulveriza de uma forma muito maior, né? São mais localizados do que o fumacê, ou não? A gente tem tantos que são mais localizados, que são os pulverizadores, e a gente Sim. tem um que alcança longas distâncias. Que é a atomização. Que é a atomização. E qual é o legal dos dois? É que eu consigo colocar inseticidas que vão agir em todas as fases de desenvolvimento do inseto. Caramba. Não só no adulto, que é o que acontece com o fumacê. O fumacê só pega o inseto adulto, né? Então, ao pulverizar ou atomizar um ambiente, eu consigo utilizar inseticidas que vão pegar desde o ovo, né? A larva, a pupa e o inseto adulto. Então, a gente consegue fazer Cíntia, um você trabalho falando melhor. isso tá me dando coceira já. Você cobra pra fazer... Você faz esse serviço em casas também, assim, individuais, assim? Sim. O que vai fazer na sua lá? Eu vou fazer na minha, porque depois disso que você tá falando, já tá me dando coceira. Eu fico Lá em casa imagi- tem muito mosquito e eu fico muito preocupado com isso. Então, eu entendeu? fico imaginando, o Ash adora beach tênis, adora tênis, de repente compra aquela Raquete. elétrica. Eu tenho um Barreira backhand, física. eu tenho um Aquilo backhand funciona. pra matar mosquito Imagina ótimo, o Ash cara. em casa Eu treinando, tenho um hein? backhand pra matar mosquito ótimo. Eu pego ele de lado assim, ó. Mato a maravilha. São metodologias pontuais, né? Então, não vai te trazer um retorno absoluto, né? Em grande escala, né? Mas pontual, te como dá você um falou. Tem conforto. mais algum método? Então, o que eu gosto muito de trabalhar são com larvicidas. O que é isso? Larvicida, ele já age na questão da prevenção, né? Então, são grãozinhos, são grânulos que a gente joga em áreas onde a gente acredita que vai acumular água, né? Então, você precisa daquela tampinha do seu vaso de flores em casa. Então, você joga um larvicida ali. Ou na calha do seu É o que os telhado. agentes de saúde do governo São o que os agentes utilizam. da prefeitura justamente. fazem, né?
porque eles têm a capacidade de inibir o desenvolvimento das larvas. Por mais que a fêmea deposite os ovos, ele vai eclodir quando tiver água, mas não vai desenvolver, não vai chegar à fase adulta. Então, para mim, os larvicidas é a melhor metodologia. Quando a gente fala em condomínio, a gente pensa no geral, né? No espaço coletivo. Sim. Mas você já acabou de falar que você faz também dentro de uma unidade, dentro de uma casa. Sim. Algum desses protocolos que você faz pode ser feito dentro de algum apartamento, caso a pessoa tenha essa necessidade, sinta esse medo, essa atenção específica? Eu lembro, ano passado, quando nós tivemos aí casos alarmantes de dengue, a nossa metodologia de trabalho se baseava pela atomização nas áreas comuns do condomínio. E a gente chamava muita atenção dos síndicos para vistoriarem as unidades residenciais, porque a maioria tem aqueles gardens, né, aquelas varandinhas, vistoriar aquelas áreas. E aí nós acabamos até nos voluntariando e aplicando larvicidas nessas áreas. Pontos que eu considero importante. É clichê. Já está repetitivo. As pessoas já sabem que não podem acumular água. As pessoas já sabem que tem que vistoriar os vasinhos de planta, que tem que limpar a calha. Mas as pessoas não se comprometem porque acham que nunca vai estar... Vai acontecer com você, vai né? acontecer com elas, né? E quando contrai a doença porque o vizinho não limpou, mas o dele não tinha. E, na verdade, as pessoas que a gente percebia que mais achavam que não ia acontecer nada eram aquelas que estavam ali com foco absurdo de mosquito. E aí, o que a gente sempre recomendava era aquele salzinho grosso. Não tem condições de comprar um larvicida? Um sal grosso ou água sanitária. Ajuda muito a evitar o desenvolvimento do ovo. Né? Como eu posso dizer, eclodir esse ovo e levar essa larva aí à morte. Quando você fala água sanitária, já pensou na seguinte ideia. Existe cloro de piscina que ele é granulado, né? Então, poderia-se pegar um pouquinho de cloro de piscina ali, granulado, e ir jogando dentro dos objetos, assim, que acumulem água? Sim, já vai deixar aquela água ali imprópria para o desenvolvimento daquele ovo. Entendi. Tem que jogar uma quantidade que torne a água improdutiva para aquela eclosão dos óvulos, né? Sim. Que vai, na verdade, fazer com que esse ovo não venha se desenvolver. Então, a gente falou o tempo todo agora, até o momento, de que essas doenças, elas podem ser prevenidas de alguma forma através de métodos como que você é o nome que você acabou de falar? Extinção? Extermínio. Ou de extermínio, ou métodos de... Qual é o outro nome? O fumacê que faz? Repelir. De repelir os mosquitos. Isso. Na verdade, todos esses métodos, eles são métodos que eles têm que ser feitos com uma certa frequência, né? E aí vem a minha pergunta. Qual é a frequência de utilização do método? Para a gente falar sobre frequência, a gente precisa entender o ciclo de desenvolvimento do mosquito. Uau! Né? Então, a fêmea, que na verdade é ela quem procura sangue, toda vez que ela conclui uma cópula, em 3 dias ela já vai fazer a ovoposição, né? Que é o depósito desses ovos. Então, ela precisa nutrir esses filhotes. Então, ela nutre com a proteína do nosso sangue. Então, o Aedes, ele tem uma característica muito interessante, porque ele é extremamente urbano. Então, ele gosta de estar no meio do homem, ele gosta de estar entre a gente, porque ele sabe que ali a alimentação dele é muito fácil. E aí, quando eu falo do ciclo de desenvolvimento do mosquito, eu entendo que não dura nem 7 dias, se tiver muito quente, com período de chuva frequente. Sim. E passa por, de 1 a 2 dias, eu tenho aí ovo para larva, mais 2 dias eu tenho de larva para pulpa, rápido. e mais 2, 3 dias aí eu tenho o mosquito adulto. Então, a gente está falando de 7 dias. Caramba, 7 então, dias. se eu tirar uma vez na semana... Tá coçando Eu também? tô coçando já, tá? Se eu tirar uma vez na semana para fazer uma vistoria, eu consigo interromper esse ciclo de desenvolvimento. Porque em algum desses estágios eu vou encontrar, né? E eu vou interromper com que se transforme essa larva ou essa pulpa num mosquito adulto. O que você está me dizendo é que o prazo é curto, mas que a utilização do método, ele deve ser... Não precisa ser tão curta quanto o método, quanto o processo de desenvolvimento dele. Mas que entre um processo que você faça e o outro, eu preciso ter de repente, algum método alternativo ali, intermediário, de repente. Sim. Por exemplo, você recomenda, então, qual é o prazo que a pessoa que faça um serviço com você num condomínio deva repetir? Tá. Não prazo exato, assim, 60 dias, 30 dias... 90 dias. Vai variar do ambiente onde esse condomínio, onde essa residência está,
tá? Tá. Se esse condomínio ele tá numa região de mata, de floresta, muito arborizada, eu preciso que esse prazo seja o mínimo possível. Vamos botar ali de 3 a 4 dias, o intervalo entre uma aplicação e outra. Caramba. É muito rápido. Agora, se ele estiver numa região urbana e que não tenha tanta vegetação assim, fazer de 15 em 15 ou uma Entendi. vez no Já- mês é o Já suficiente. seria suficiente. Desde que não abandone o monitoramento. Sim. E você faz essa consultoria indo no local, entendendo qual é a É demanda o do principal local? ponto. Antes da gente realizar qualquer aplicação de inseticida, eu preciso monitorar. Porque um saquinho plástico no chão é o suficiente para abrigar água. Né? Entendi. E, na verdade, não sei se vocês Calha, sabem... né? Calhas. Calhas, pneus, garrafas viradas para cima. Cisternas e caixa d'água mal fechada, né? Isso aí é É o mais comum, o né? mais comum. Você entendeu agora porque o nome da empresa dela é Saúde na Limpeza? Né? Porque é uma coisa muito ampla. Não é só apenas Promovendo exterminar... saúde mesmo. Não é né? só exterminar barata, mosquito... Igual explica radiação. exatamente, promovendo saúde através da limpeza, né? Então, Justamente. perfeito. Na verdade, quando você me fala tudo isso, eu vejo o quanto precário ainda são os cuidados com o condomínio, né? Tem muita gente que tem boa vontade, mas ainda não tem conhecimento suficiente para isso. Eu costumo classificar como tímido. Como que é? Tímido. Ah, É bem discreto. Entendi. Né? As pessoas ainda não estão focadas na gravidade do problema. Ainda não estão entendendo a gravidade do problema. Sim. Porque, na verdade, a OMS ela já declarou que a dengue pode ser a próxima pandemia. Então, assim, até ela tem dados que são extremamente curiosos. Ela diz que considera normal a dengue 300 confirmações para cada 100 mil Caramba. habitantes, né? Uhum. Então, 300 confirmações para cada 100 mil, ok, tá tolerável. Sim. Só Já- que já é muita coisa. como nós estamos com já 2.000 e poucos casos, o Brasil já está na proporção de 1.000. Então, nós já estamos 3 vezes o valor que ela considera tolerável. E quais são os sintomas? Normalmente, para a pessoa ter cuidado, porque às vezes a pessoa está em casa, porque hoje é tanta doença, chikungunya, zika, dengue. Quais são os sintomas exatamente da dengue que as pessoas já têm que começar, estou com esses sintomas, eu tenho que procurar um médico? Complementando a pergunta dele, e qual delas realmente oferece risco de morte hoje ainda? Tá bom. Os sintomas, eles são, na verdade, comuns com uma gripe. Então, as pessoas até costumam demorar um pouco mais para procurar uma assistência médica, porque dor no corpo, febre, né, aquela dor de cabeça. E aí você costuma perceber que tem alguma coisa errada quando você começa a sentir a dor no fundo dos olhos e as placas vermelhas no corpo, né? Essas placas vermelhas caminham para uma dengue hemorrágica, que é justamente onde pode acontecer o choque Entendi. por desidratação. Então, a versão mais perigosa da dengue é quando já se tem essas placas vermelhas pelo corpo e quando a pessoa tem dificuldade aí de se hidratar ou de se medicar com soro e eletrólitos aí para manter o corpo circulando. Sim. A corrente sanguínea em ativo. E qual é ainda a que torna o risco de hemorrágica? A hemorrágica é a de DEN 4. morte, risco de morte. A DEN 4. A DEN 4 é a dengue hemorrágica. Hoje em dia, Zika e chikungunya não estão mais levando a óbito. Não estão. Eles deixam consequências, né? Eles deixam sequelas graves, assim. Tem pessoas que sofrem até hoje com chikungunya, com dores nas articulações, né? De vez em Na quando Zika, tem, a gente teve a questão da microcefalia dos bebês, das grávidas, lembram? Lembro. Muitas crianças nascendo aí com microcefalia. Pensei que era idade, né? Não, as dores As Deixa eu ter algum argumento, né? Deixa eu fingir que não é peso e idade. Mas olha, realmente são números assustadores. E você tem visto no governo, na prefeitura, no município, projetos ou ações para poder otimizar isso que está sendo feito? Ou não está tendo tanta ainda Tá tudo manifestação? muito tímido. Ela gostou da palavra. Tá A igual palavra o do sítio. dia dela é tímido hoje. Mas sabe por que eu Tímido falo... tá você de não falar, hein? Não, mas sabe por que eu falo que tá tímido? Porque as pessoas ainda não entenderam a gravidade. A OMS falou isso em 2023, em janeiro de 2023. E a gente sabe que as mudanças climáticas cada vez mais vão piorar. Porque a gente não tem feito nada para mudar todos esses fatores climáticos que a gente a cada dia vem agravando mais, né? São as atividades humanas que agravam tudo isso. A gente não tem feito nada. Então, assim,
Você tem visto alguma coisa? Não. Algum agente de saúde entrou na sua casa? Não. Nada. E nenhum condomínio também. Então, é essa dificuldade que a gente encontra. Então, a gente percebe, são locais muito pontuais, né? E a minha maior preocupação não é nem no condomínio, Sim. mas em regiões onde não tem saneamento básico, que a gente Perfeito. encontra água parada aos montes, em locais onde a classe social não tem acesso ao conhecimento, e não é nem por não ter acesso, mas não tem o conhecimento suficiente para se preocupar, Entendi. né? E justamente são essas regiões que acabam colocando em risco a vida de todo mundo. Eu acho muito interessante as pessoas falarem muito de dengue, a preocupação com a dengue, e ninguém tomar nenhuma atitude, né? As pessoas falam muito sobre a doença, falam muito sobre a preocupação, sobre o mosquito, sobre tudo isso, mas elas não tomam uma atitude por conta própria para poder prevenir isso. Eu mesmo conheço condomínios que têm a piscina com problema e que quer fazer a manutenção da piscina, mas não tem valor em caixa para poder fazer isso. E que eles simplesmente deixam na piscina lá com Abandonam. água verde parada há anos, que você Cheio de chega no lugar larva. e você fala assim, olha, isso aqui é um foco infinito de dengue. Vocês vão deixar ela desse estado? Entendeu? Então, mas é porque a água aqui, a bomba tá com problema, a piscina tá Sim. vazando, então não tem como fazer. Mas e aí, qual é a preocupação? E tudo bem, mas você não assumiu essa posição, esse cargo para zelar pela saúde dos condôminos também? Sim. Então, a preocupação é sua, a obrigação é sua, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que esse problema é uma esfera mais municipal, não é isso? E esse aplicativo e o telefone 1746, que as pessoas também podem bombardear, denunciar. Boa, boa. Exatamente isso, porque se você vê no seu vizinho, né, situações com uma piscina lá, de repente, em manutenção há mais de 10 anos. Sim, sim. E você sabe que ali é um foco de dengue. É. E se as pessoas começarem, o condomínio todo, começar 1746, criar as OS, né, para que aquilo venha a ser tratado o mais rápido possível. Eu acho que também depende muito de cada pessoa. Da população. O mosquito, ele só atinge um raio de 200 metros, né? Então, Sim. e o do Aedes, ele voa abaixo. E num raio de 200 metros. Então, eu não preciso me preocupar com quem está a quilômetros de distância. Eu preciso fazer o meu. Sim. Sim. Porque o raio dele é de 200 metros. Então, se eu faço aqui o meu vizinho faz o dele, outro faz o dele, a gente já eliminou a possibilidade de voo desse raio de 200 metros desse mosquito. Então, Correto. ele se desloca até 200 metros horizontal Isso. e de altura. Ele é baixo, ele voa abaixo. E aí até um morador perguntou uma vez assim pra mim, então eu moro lá no 13º andar, eu não preciso tem que me preocupar. Só pelo elevador. Ele sobe pelo elevador, na bolsa, né? é. No seu ombro. Então, assim, ele tem inúmeros mecanismos para chegar lá onde você está. Então, essa fala, ela é boba, né? Sim. E egoísta. E egoísta. Não é boba e principalmente. egoísta. Mas se você se preocupar em fazer o seu, você já bloqueia a atividade e a possibilidade dele se desenvolver. E a fêmea do Aedes, ela é muito sagaz, porque ela visa muita sobrevivência. Então, ela nunca coloca todos os ovos dela, que chega aí a 1.500 durante a sua vida, Caramba. que é só de 45 dias. Muita coisa. Ela não coloca em um ponto só. Então, a cada ponto de água que ela vê, ela vai dispersando um pouquinho Entendi. para garantir a sobrevivência. Para que todos tenham condições de se alimentar ali e para que mais filhotes ela venha se desenvolver. Então, uma única fêmea, ela deixa aí 1.500 mosquitos. Em 45 dias. Caramba. Quando você fala de pessoa que não se preocupa, né? Que mora no 10º andar, ele tem que lembrar que ele vai descer de elevador e ele vai andar pelo hall, ele vai chegar até a portaria e ele vai ser picado da mesma forma. Sim. Ele só não vai ter um mosquito dentro da casa dele. Não, mas que também pode ter, porque pode. pode chegar na bolsa, pode chegar nos itens que ele compra. E aí me vem a preocupação seguinte, quando a gente falou de cisterna em caixa d'água, a gente falou de utilização de águas potáveis, né? Sim. E aí, qual é o método que você utiliza hoje na sua empresa para extermínio ou, como é o nome que se dá, evitar a eclosão dos ovos? Isso. Em água potável, porque não é o mesmo protocolo de utilização do mesmo veneno que se coloca em poça. Não, sim. Qual é o protocolo? Existem larvicidas biológicos, né? Quando a gente... Já cansei de pegar cisternas com uma quantidade de larvas de Aedes, assim, e de Culex absurdo. Mas o mais importante ali é a adição do cloro, que além de deixar a água
potável, né, para consumo humano, também evita a proliferação e o depósito desses ovos. Então existe um nível de cloro que ele ainda assim é saudável, porque também não pode chegar lá um síndico meio dó da cabeça, Pegar água sanitária e tacar dentro do negócio, né? Não pode ser assim. Então você está falando que existe um nível, e você, por ser biólogo, e vocês fazem análise de potabilidade de água, Sim. vocês conseguem levar até um nível que Tolerável. torna tolerável e ao mesmo tempo inacessível à eclosão dos ovos, é isso? Sim. Ah, entendi. Então, na verdade, é o cloro que é a utilização para esse tipo de coisa. É o mais importante. E as barreiras físicas, para mim, é o essencial. É manter. Manter fechado. Manter fechado, utilização de telas. Até porque da última vez que você veio aqui, você falou que não é só mosquito, é ossada de rato, de barata, criadouro de peixe, né? Que você falou. Então, aquilo repercutiu muito, tá? Todo mundo comentou sobre aquilo depois. É absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Meu pai sempre utilizava, né, porque a gente morava numa casa, enxofre. Pedra de enxofre dentro. Caramba! Mas é. Nunca aquilo vi ali. isso. Meu pai colocava, toda vez que limpava a caixa d'água, meu pai colocava pedra de enxofre. Aquilo serve para alguma coisa? Serve para matar as larvas de mosquito? Ou matar as pessoas. Ou matar as pessoas, exatamente. É bactericida. Mas fazia o mesmo efeito do cloro ou não tem nada a ver? Não faz o mesmo efeito do cloro. Não faz não, né? Então porque quer dizer que ele acaba sendo tóxico. Entendi. Em grande quantidade. Para pessoas também. Para consumo. Então ele queria matar vocês, vocês não sabiam. É verdade. Mas olha só, quando a gente fala processo de limpeza de água, existe através de cloro, né? Isso. E existe através de... Esqueci qual é o nome daquela luz ultravioleta. Também. Então, ela também... Nano-V. Nano-V. Então, Isso. ela também faz esse tipo de prevenção para esse tipo de coisa. Por exemplo, se você, de repente, instalar um tipo de recirculação de água para que a água da caixa d'água ele passe por esse protocolo, ele também ajuda? Ajuda, porque a Nano-V, ela desabilita... ela degrada o material genético do micro-organismo. Olha. Então, maneiro. vai atingir lá o DNA, né? Que legal. E desagrega. Sim. Acaba com o material genético. Então, não tem capacidade de replicação, de reprodução, de metabolismo. E ele acaba perdendo toda a sua atividade metabólica. Então, na verdade, qualquer tipo de prevenção ou de extermínio bem feito, ele deve ser um protocolo utilizado. Se você não tiver dinheiro para fazer um protocolo mais abrangente, coisas mais complexas como essa, coisas mais... Né, barreira física é o mais recomendado. Então, síndico, você não tem desculpa mais. A Cíntia está aqui. Assim, a descrição, os contatos dela vão estar na descrição desse vídeo. Por favor, entre em contato com ela, tire dúvidas. Você propõe a atender as pessoas. Com certeza, o nosso objetivo é esse. Então, o objetivo da Cíntia é esse. O nosso objetivo é formar você. Eu tenho certeza que o Marcelo tem mais pergunta ou não? Não, tem mais. Não tem mais pergunta, Marcelo? Não, vou fazer mais uma. Vai, eu não ia fazer não, mas eu vou fazer. Fala aí, Marcelo, então, Então, a gente tem pet em casa, né? Vou falar do Troy. Opa, saudade do Troy. Os mosquitos da dengue, ele acaba picando os pets, gato, cachorro dentro de casa, ou ele é mais voltado para o ser humano? Ele é mais voltado para o ser humano, né? Sim. O mosquito, ao picar um pet, ele pode se contaminar, né? Mas não necessariamente ele vai ser vetor para os humanos de outras dessas doenças. Sim, né? sim. Então, nós temos mosquitos que picam o pet e acabam se contaminando e transferindo para outros pets a leishmaniose, né? Leishmaniose cutânea, que é uma doença comum entre os pets, mas não necessariamente que vai transmitir a dengue. Então, você está me dizendo que existe uma preocupação com os pets serem picados por mosquito, não para trazer doença para o humano, mas sim para acabar contaminando um outro pet ou uma doença que ele tenha. Sim. Então, ele vai lá, pica um pet, depois ele pica o outro e ele acaba contaminando um pet ou outro com a doença que o primeiro pet podia ter. Sim, mas a leishmaniose também pode ser transmitida pra gente. Esse é um exemplo que tá dos dois lados, entendeu? Entendi. Tá bom, então com esse esclarecimento, tenho certeza que vocês de casa gostaram desse vídeo. É um pequeno vídeo só para poder mostrar para vocês o nível de urgência e de preocupação que o Olá Mundo Condominial tem com vocês. Obrigado, Cíntia, pela sua presença. Foi incrível. Mais uma vez, né, Cíntia? Sempre com informações muito relevantes para o nosso podcast. E volte sempre. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Até a próxima. Tchau, Mundo Condominial. Tchau. Um abraço. Tchau.